Olá, amados do Senhor, como que vocês estão? Agora que eu consegui tomar um banho, refrescar minha cabeça. Hoje eu passei um dia terrível, cheio de dores. Tomei remédios, fiz alguns exercícios, mas nada adiantou. Quando vem tem que suportar. Mas graças a Deus mais um dia passou. Isso que é importante. Eu não sei como foi o seu dia, não sei se hoje você pôde sorrir, dar aquela gargalhada que a gente precisa dar todos os dias, se você conseguiu comer o tanto que era necessário para você ficar forte. Eu sei que cada dia que a gente vive é uma dádiva, é um presente. E hoje não foi diferente, com dor ou sem dor, foi uma dádiva de Deus. E eu queria deixar aqui para nós uma grande mulher, uma mulher que não desistiu por nada. Ana, mulher de Eucana. Ele era casado com Penina, porque ele se casou com Ana, mas Ana era estéril. E naquela época, a mulher que era estéril, o homem tinha direito a se casar com uma outra que desse filhos. Mas ele amava tanto ela e ela amava tanto ele, que mesmo que ela não tivesse filhos, ele nunca a tratou mal. Ele sempre dava presentes, sempre a exaltava, porque era o amor da vida dele. E era necessário ter filhos naquela época. Então, Penina, ela sempre desfazia de Ana, xingava, tirava sarros, dizia que nem para dar filhos ela prestava. Isso doía o coração dela, porque eu acho que quase todas as mulheres do mundo sonham em ser mãe, né? Eu sou mãe de 5 filhos, eu amo meus 5 filhos. Todos eles eu amamentei, até grandão, sabe? Aquela mãe coruja, aquela mãe que quando você escuta um chorinho, quando você escuta um gemido, você já está no pé do berço, querendo saber o que aconteceu. Eu sempre fui essa mãe que não podia dar muita riqueza, não podia dar muitos bens, mas que eu podia dar amor, a minha presença. E foi isso que eu dei cada ano da minha vida. E eu vou dar todos os anos que Deus me permitir viver com eles. Porque o amor, nada supera o amor. Você pode dar o maior presente, o presente mais caro, mais sofisticado, mas se você não der o seu tempo, o seu amor, o seu abraço, o teu carinho, o teu beijo, o teu calor, parece que não valeu a pena. Você não vai deixar nada de lembrança. Então eu sempre fui aquela mãe que brincava no chão, que montava Lego, que brincava de boneca nos momentos em que eu podia, porque eu trabalhava muito quando eles eram pequeninos. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus 5 filhos, que são muito diferentes uns dos outros, e cada um deles traz um pouquinho de mim. É um amor incondicional, é um amor inexplicável. Mas Ana, ela sentia o desejo no coração de ser mãe. Ela não queria se desfazer de Penina ou, sabe? Ela não queria se desfazer de ninguém. Ela amava seu marido e ela queria ter um filho dele. Então todos os anos eles subiam no monte para sacrificar ao Senhor. E todos os anos o pedido de Ana é que ela pudesse ter um filho.
do seu amado. Mas os anos foram passam rápido, né? E ela não conseguiu. Então ela chorava muito. E o marido dela, Eucana, perguntava para ela: não sou eu melhor que muitos filhos? Ou seja, você me ama tanto? E para que você ainda quer filhos? Eu tô com você. Tentava agradar ela, mas o desejo do coração é algo que você não consegue tirar, né? Quem tem sonho, tem sonho. Você pode ter tudo, mas se você não tiver aquele sonho que você traz no coração, nada vai preencher. E ela chorava e dizia que queria ter um filho. E nesse ano eles subiram ao monte e ela resolveu fazer diferente. Enquanto todos sacrificavam ao Senhor, ela entrou no templo, colocou o rosto no chão e chorava muito. Ela balbuciava orações, que quem estava ali perto ouvindo não conseguia entender o que ela estava falando. Então, o profeta que ali estava começou a achar que ela estava bêbada, tinha bebido demais, porque ela não falava coisa com coisa. E a agrediu dizendo: não é lícito beber, você não podia ter bebido para vir aqui. Aqui é casa santa. E ela olhou para ele chorando, soluçando e disse: meu Senhor, eu não bebi. Eu estou derramando diante de Deus a minha alma, o desejo que eu tenho de ser mãe. Todo ano eu peço, mas dessa vez eu estou derramando a minha alma. Então o profeta disse: vai para sua casa e que seja feito segundo o teu querer. E ela voltou embora com seu marido, sendo zombada pela outra mulher. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram em casa, eles ficaram juntos, tiveram um momento de amor, e ela concebeu. E ela não concebeu somente um filho qualquer, uma criança qualquer. Ela concebeu o profeta Samuel, um dos maiores profetas de todos os tempos. E ela disse ao Senhor: Pai, se o Senhor me conceder a graça de ser mãe, eu vou amamentá-lo enquanto for necessário, e depois eu vou levá-lo ao altar, para que ele cresça servindo ao Senhor, para que ele seja seu servo. E assim foi. Ela criou Samuel até quando ele já estava grandinho, já comia, não precisava mais ser amamentado. E ela levou e entregou ele ao profeta, e ele foi criado na casa de Deus. E ele aprendeu muita coisa. E através do profeta Samuel, muitos milagres aconteceram. Muitas coisas que Ana jamais imaginava que nasceria dela aconteceram na vida de Samuel. Ele foi um profeta que mudou toda a história, que conduziu tudo ao caminho certo, que endireitou muita coisa, que tirou muita rivalidade. É o profeta que chegou na casa da viúva sem nada. Sabe, quando você pede para Deus alguma coisa, se você pedir chorando, balbuciando, há momentos que a gente não consegue falar coisa com coisa.
Se você estiver muito aflita e chorando, ninguém vai entender o que você está falando, mas Deus entende. O profeta se enganou, achou que ela estava bêbada, embriagada, e chamou a atenção dela. E ela disse: não, meu Senhor, eu não tomei nada que tem álcool. Eu estou com meu coração aquebrantado, pedindo a Deus que me conceda um filho, que é o desejo do meu coração. E ele disse: vai e que aconteça contigo, assim como você deseja. Ela recebeu um dos maiores presentes que Deus poderia dar. E depois desse filho, ela continuou tendo outros filhos, mas Samuel foi um presente para ela e para todos nós. Foi ele que foi na casa de Jessé, amando de Deus, consagrar Davi a rei. Foi ele que esteve nos momentos mais importantes, mas com uma humildade tão grande, que Deus se agradou dele, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque há muitas pessoas nesse momento que estão com o coração dilacerado, já está cansado de pedir e a cura não vem e o milagre não acontece. Eu também estou esperando um milagre. Um só não, são vários. Tem muita coisa que Deus precisa resolver na minha vida. Só Ele pode. Mas eu sei que Deus, Ele tem o tempo certo. Então eu vou continuar clamando e adorando e glorificando. Às vezes chorando, às vezes se arrastando, às vezes correndo. Mas eu vou. E eu convido a você aí também, não pare. Se você não aguentar correr, caminhe. Se você não aguentar caminhar, se rasteje. Mas não pare. O nosso Deus, Ele escuta até as nossas lágrimas. O Deus que chama cada estrela pelo seu nome, Ele não vai errar o seu. Deus nunca perdeu uma batalha e não vai ser a nossa que Ele vai perder. Caminhe com fé, com esperança, e você vai ter um grande testemunho a contar. Quando você receber a bênção que você tanto precisa, volte aqui. Vem aqui enriquecer nosso coração, contar para nós o que você precisava, se era um emprego, se era uma esposa, se era uma família, se era um filho, seja o que for, que para você é tão grande. Conta pra gente, para que a nossa fé cresça. É assim que a nossa fé cresce, ouvindo a palavra de Deus, os milagres do Senhor, e vendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele não faz acepção de pessoas, e quanto Ele nos mantém vivos. Há momentos que a dor é tão grande, dói costa, cabeça, pernas, troncos. É uma dor que queima, que não passa com nada. Tomei injeção, um coquetel para dor e não adiantou nada. Nem ameniza, sabe? Então assim, eu sei que se Deus quiser, Ele me cura hoje. Mas tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. Tem muitas coisas que eu preciso suportar. Como Jesus suportou, eu preciso suportar. Para que eu possa entender um pouquinho do tamanho do amor de Deus por nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te abrace nessa noite
te encha do seu calor e te conceda a alegria que só o Senhor tem. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu amo vocês, amo muito vocês. Fiquem com Deus, orem por mim. Eu estou orando por vocês e o nosso Deus está fazendo milagres. Tenho certeza disso. Um beijo a cada um de vocês. Durmam com Deus.